Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. A partir deste vídeo, veremos aí 30 funções que todo desenvolvedor PHP deve ou pelo menos deveria conhecer, porque facilita e muito a nossa vida em nosso dia a dia, legal? E para que não fique um vídeo muito extenso, eu vou dividir este vídeo em pelo menos 2 ou 3 partes, legal? Então, antes da gente seguir para o nosso código, eu já peço para que você deixe o seu like aí no nosso vídeo e, é claro, se inscreve aí no nosso canal para que você não perca nenhuma novidade que a gente lançar aqui, beleza? E olha que tem bastante novidade que está por vir, legal? Então, vamos lá. Uma das primeiras funções que a gente utiliza bastante, né, em nosso dia a dia é a função count. Tá? Essa função ela é responsável por retornar aí para a gente uma quantidade de elementos, né? Ou seja, ela retorna para a gente a quantidade de elementos que tem dentro de um array. Legal? E como é que a gente utiliza ela? É muito simples. Eu vou definir aqui, eu vou chamar o echo, tá? Para exibir já o resultado, e vou chamar a função count. E vou passar para ela aqui um array. Então eu vou definir aqui um array com apenas 3 chaves, tá? 3 valores. Então vai ser aqui console TV, vai ser a outra chave aqui 100 e eu vou colocar aqui uma chave true. Legal? Ao fazer isso e executar este código no nosso terminal, então, se eu chamar aqui o nosso dica 14, perceba que ele retornou para a gente aqui 3. Ou seja, a gente tem 3 elementos aqui no nosso array. Então, ou seja, a função count ela retornou corretamente para a gente. E se eu definisse aqui um array de array e colocasse aqui subvalor... e definisse aqui um false, por exemplo. False. Então eu tenho aqui um array. E aí dentro de uma das chaves do meu array principal eu tenho um outro array com 2 elementos. Se eu fizer isto e executar, ele vai falar para mim que eu tenho 4 elementos. Porque a função count ela conta apenas os elementos principais, ou seja, do array principal. Tá? Então significa que ele não vai entrar no array aqui, né? no array filho e contar a quantidade de elementos dele. Então ele vai contar apenas a quantidade de elementos do array principal. Legal? Então esta função ela é bastante utilizada aí quando a gente precisa contar elementos do array ou verificar se o array não está vazio, né? Então a gente pode utilizar essa função para fazer diversas verificações aí. Legal? Essa é uma função bastante utilizada. Uma outra função que ela é bastante utilizada é a função arrayUnique. Tá? O que essa função faz? Ela é responsável por remover os valores, né, duplicados de dentro do nosso array. Tá? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre isso? Então, eu vou definir aqui um array. Tá? Eu vou definir aqui um array qualquer. E vou colocar o seguinte. Tá? Eu vou colocar aqui algumas cores. Eu vou chamar aqui de cor laranja, vermelho, azul. E aí eu vou repetir algumas cores. Então eu vou repetir aqui o azul, vou repetir aqui o vermelho e vou colocar aqui também uma cor preto. Legal? Então tem aqui, né, eu tenho várias chaves aqui, eu tenho vários valores duplicados, né, o vermelho e o azul, por exemplo. E para mim testar, eu vou chamar a função vardump e vou printar aqui, tá? Ao fazer isso, você vai ver que ele printou exatamente como é o nosso array,
tá? Tá aqui, laranja, vermelho, azul, azul, vermelho e preto. Mas se eu fizer o seguinte, array e unique, chamando aqui a nossa função e executar novamente, o que vai acontecer? Ele removeu todos os valores duplicados. Olha só que bacana. Tá? Então, ó, a gente tem agora apenas aqui, temos o laranja, apenas um vermelho e apenas um azul e o preto. Então, esta função ela é bastante utilizada aí quando a gente precisa remover valores duplicados de array, tá? Seja valores em string ou valores booleanos, valores numéricos, ele remove para a gente valores duplicados, beleza? Eu já utilizei bastante essa função e olha que eu vou dizer para vocês que ela ajudou bastante. Legal? Então, tá aí a nossa segunda função aí que todo desenvolvedor deve conhecer, né? Todo desenvolvedor PHP. Uma outra função que é bastante utilizada é uma função chamada inArray. Ou seja, esta função ela vai verificar se um determinado valor está contido dentro do array. Tá? Como assim? Às vezes a gente precisa saber se um determinado valor veio dentro de um array. Tá? Para a gente tomar alguma ação, fazer uma validação, fazer alguma condição específica. Então a gente precisa verificar se aquela informação está dentro do array. E como é que a gente faz isso? A gente pode fazer o seguinte. Tá? Essa função em array ela retorna para a gente um booleano, um true ou false. Tá? Então, para testar de uma maneira bem rápida, o que eu vou fazer? Eu vou novamente aqui utilizar o nosso var_dump. Tá? Vou chamar a função inArray, tá? inArray desta maneira. E aí ela recebe aqui 3 parâmetros. Tá? A gente costuma utilizar apenas os 2 primeiros. Então, o primeiro parâmetro é o valor que a gente quer verificar dentro do array. Vamos supor que eu quero procurar pela cor branco. Tá aqui, branco. Vou procurar branco dentro do array. E vou passar aqui esse meu array de cores. Tá? O mesmo array que a gente utilizou no array unique. Legal? E aí, ele vai retornar para mim aqui. Se tiver branco dentro do array, ele vai retornar true. Se não, vai retornar false. Então, ao executar aqui, perceba que ele retornou false. Ou seja, branco não está dentro do array. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, azul e executar novamente, ele retorna aqui para a gente um true. Ou seja, então, este valor está dentro do nosso array. Legal? Bacana, esta função também é bastante utilizada aí no nosso dia a dia, hein? Vamos ver também uma outra função bem bacana, que ela é responsável por fazer uma junção de 2 arrays. Ou seja, ela junta 2 arrays e transforma aí em um novo array. Tá? Então, essa função é o array merge. Como é que a gente utiliza ela? Tá? A gente também vai utilizar aqui um var_dump. Tá? Eu vou utilizar aqui o nosso próprio array que a gente criou aqui. Tá? E vou passar o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é o outro array. Ou seja, vamos supor que aqui eu quero colocar alguns valores. Eu quero colocar aqui o valor Jones 30, 27. Legal? Então, ao executar esta função, a função array merge, tá? É uma função, isso aqui. Ao fazer isto, ela vai juntar para mim o valor Jones 30 e 27 dentro do array de cores aqui, tá? Que tem essas cores. E aí vai retornar para a gente aí um terceiro array. Então, ao fazer isso e executar aqui o nosso script, tá lá, ele retornou para mim aqui o array das cores, laranja, vermelho, azul, azul, vermelho, preto. E aí colocou também os valores do outro array, que é Jones 30 e 27. Legal? O array merge também é bastante utilizado, principalmente quando a gente precisa aí, unificar os resultados, né, de diversos arrays. Então a gente pode fazer isso. A gente pode utilizar aí o array merge. Ele é bastante útil para a gente nessa questão aí. Beleza? Bacana. A gente já viu aqui
4 funções. A gente vai ver neste vídeo aqui mais 6, tá? Eu vou dividir aí 10 funções para cada vídeo e aí a gente vai fazendo desta maneira aí. Então, a próxima função que a gente vai ver é o ArrayKeys. O que significa? Significa que eu quero apenas as chaves do array. Tá? Às vezes a gente define chaves pro array que elas não são as chaves numéricas, tá? São chaves associativas, né? Ou são chaves numéricas, mas não na ordem que o PHP cria. São chaves que a gente define. Por exemplo, vamos supor que a minha chave laranja aqui, ela teria aqui o valor de a prioridade de 100, sei lá, por exemplo. Tá? A outra aqui teria 150. O azul teria 200. Tá? 250 aqui para o outro azul. 300 para o vermelho. E 350 para o preto aqui. Então, como é que a gente utiliza esse ArrayKeys? E a gente vai obter apenas o que? Em vez da gente obter os valores das chaves, a gente vai obter apenas as chaves em si. Ou seja, todas essas chaves aqui. Então a gente utiliza da seguinte maneira. Eu vou executar aqui o vardamp. Vou chamar a função ArrayKeys. E vou passar para ela o array. Tá? Ao fazer isso e executar, ele está dando aqui um erro, né? Esqueci de tirar o barra aqui. Ao executar, tá aqui, ó, ele retornou para a gente apenas as chaves do nosso array. Tá? Perceba que não tem o valor de nenhuma das chaves. Então, por exemplo, o valor da chave 100 é laranja. O valor aqui da chave 200, por exemplo, é azul. Então não veio o valor delas, mas por essa chave eu posso fazer aí qualquer outra coisa. Legal? Eu posso fazer validações, eu posso verificar apenas por chave, eu falar os elementos que estão na chave 300, eu quero todos eles, eu não quero os outros, por exemplo, entendeu? Eu posso fazer diversas situações aí em que a gente pode utilizar ele. Bacana? Show de bola. A gente pode agora também utilizar uma outra função que é bem utilizada no PHP. É uma função que transforma array em strings. Então, qual que é essa função? É a função implode. Legal? Esta função, ela transforma aí uma string, né, que a gente delimita, né, o array. A gente vai delimitar, a gente vai pegar o array e a gente vai falar assim, eu quero separar esse array, né, as chaves desse array separados por hífen ou por vírgula. Então, por exemplo, a gente faria o seguinte, eu vou pegar aqui e chamar o echo, vou utilizar aqui a função implode, tá? E vou passar aqui o seguinte, eu quero separar o array, os valores do array por setas. E aí vou passar aqui o array que a gente já tem definido ali em cima. Legal? Então, ao fazer isso, o que vai acontecer? Ele simplesmente pegou todos os valores do nosso array, tá? São todos os valores, ó, laranja, vermelho, azul, vermelho e preto, e transformou em string. Legal? Então essa função é bastante utilizada, tá? Eu particularmente utilizo bastante essa função quando eu estou trabalhando aí com arrays, dependendo da lógica que precisa ser feita, claro, né? Então é uma função aí bastante utilizada e eu recomendo bastante o uso dela também, aí, caso você precise transformar um array em string, legal? Um ponto importante, ela não transforma array de array em string, tá? É só o array principal. Então se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, e colocasse aqui verde, por exemplo, e executasse, tá lá, ele não ia funcionar, tá vendo? Ele ia converter aqui e ia falar que é um array. Legal? Então já não ia funcionar, beleza? Então é só para casos em que você precisa obter os valores, né? Transformar o array principal em string, tá? Se você precisar transformar um array de array em strings, aí você pode utilizar um laço de repetição ou fazer alguma outra lógica em cima. Legal? E a gente tem a função inversa. Legal? Qual que é essa função inversa? É a explode. Ela transforma uma string em um array. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma data. Tá? Eu vou
fazer o exemplo da seguinte maneira. Vou chamar aqui o explode, tá? E vou delimitar por hífen. E aí eu vou passar o seguinte, eu vou passar a seguinte string aqui. 2020, mês 10, dia 16. Tá? Eu vou transformar esta data aqui em array. Tá? Então, para mim testar isso desta maneira, vai ter que ser com var dump, tá? Porque isso aqui já vai ser um array. Então, ao fazer isto aqui e executar o nosso script novamente, tá lá, ele me retornou um array com 3 elementos, né? Contendo o ano 2020 na posição 0, o mês na posição 1 e o dia na posição 2. Então, show de bola, a gente consegue aí transformar strings em array utilizando esta função aqui. Legal? Eu já utilizei bastante essa função também, ela é bem utilizada no PHP e é também super recomendada aí caso você precise fazer esse tipo de trabalho. Legal? Então bacana, pessoal, a gente viu aqui já a função count, a função arrayUnique, a inArray, o arrayMerge, o arrayKeys, o implode e o explode, né? A gente falta ver aí 3 funções para a gente encerrar este vídeo. Bacana? Uma das funções também que a gente utiliza bastante é o que? É o JSON encode. A gente às vezes precisa transformar um array em um JSON para retornar aí, por exemplo, numa API, né? Ou retornar aí para a própria página que seja. Então a gente precisa utilizar a função JSON encode para transformar os resultados que a gente obteve aí de uma consulta do banco de dados em array, em JSON, na verdade. Tá? Então, como é que a gente utiliza ela? É muito simples. A gente simplesmente vai chamar aqui o echo, tá? Eu vou chamar a função JSON encode, legal? E vou passar aqui um array. Esse array ele vai ter apenas alguns elementos. Tá? Eu vou colocar aqui canal, tá? Que é a chave. Vou colocar aqui console TV. Vou colocar aqui idade. Tá? São valores totalmente aleatórios aqui, beleza? Só para exemplificar. Vou colocar aqui 5. E vou colocar aqui um array de array. Tá? Vou colocar aqui o valor aqui inscritos, tá? 271, por exemplo. Legal? Então tá aqui, eu tenho um array, tá? E vou transformar este array em JSON, tá? Então ao executar aqui o código, perceba que eu tenho aqui uma string. Deixa eu voltar aqui, né? Eu tenho aqui uma string JSON. Legal? Então, eu já tenho aqui o nosso array convertido em JSON. Legal? E vou fazer agora também o inverso. Tá? Que a gente precisa também pegar, muitas vezes, um JSON, né? Uma resposta, e transformar em array para dentro da nossa aplicação, para a gente poder fazer aí diversas situações, inserir no banco de dados, fazer tratativas, dentre outras. Legal? E esta função ela é bastante utilizada também. Legal? Então como é que a gente vai fazer isso? Tá? Eu vou colocar aqui uma variável JSON e vou simplesmente chamar aqui o var dump e vou chamar a função JSON decode, tá? O JSON decode ele recebe alguns parâmetros, tá? Mas a gente utiliza aí na maioria das vezes o primeiro e o segundo, tá? Então, como é que a gente faz isso? O primeiro parâmetro é a string JSON. Então, a gente já tem aqui a nossa string JSON, tá? Tem que ser uma string JSON válida, caso contrário vai ocorrer erro. Tá? E o segundo parâmetro é se a gente quer o modo associativo. Então eu vou definir true aqui, tá? O modo associativo para ele manter aí do jeito que tá o nosso a nossa string aí, tá? A gente quer transformar em array associativo. Legal? Então, como é que a gente vai testar isso?
Agora, só chamar aqui o nosso script. Tá lá, ó. Ele transformou a nossa string JSON, tá? Que a gente converteu aqui, né? Em array. Ele transformou aqui o nosso JSON em array. Então agora eu tenho aqui um array com a chave canal, uma chave idade, uma chave 0 aqui que é referente a um array, né? De array. E tem aqui o valor inscritos, ou seja, funcionou perfeitamente também. Legal? E a gente aí tem também uma função que é bastante utilizada, pessoal. Uma função que ela formata números para a gente, tá? Essa função chama-se number format. Legal? E como é que a gente utiliza ela? Ela é muito simples de ser utilizada e também é muito utilizado também, porque há situações, claro, né, que dentro aí do nosso portal, por exemplo, caso você não utilize aí uma aplicação SPA, né? Então, há momentos que a gente precisa pegar os valores e converter eles aí para o padrão brasileiro, né? Então, como é que a gente faria isso? Por exemplo, a gente pode ter aqui um valor, eu vou colocar aqui, vamos supor aqui que eu tenho aqui o valor de 150,87. Tá? Esse valor é um ponto flutuante e é o padrão americano. Legal? E eu preciso transformar isso em reais para exibir na minha aplicação. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente chama a função number format. Tá? O primeiro parâmetro que ela vai receber, perceba aqui que ela recebe aqui 4 parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro que ela vai receber é o número. Legal? Então, o número que a gente definiu aqui, que é o valor. Legal? O segundo parâmetro é a quantidade de casas decimais que a gente quer considerar. No caso, a gente vai considerar 2 casas decimais, que são os centavos. Beleza? O terceiro parâmetro é no nosso caso aqui, vai ser a vírgula, porque é o decimal. Tá? E o terceiro parâmetro, o quarto parâmetro, vai ser o milhar. Legal? Então, ao fazer isso aqui e executar, então esse valor vai se transformar em 150,87. Se ele arredondar, tá? Ele acaba arredondando às vezes, ele pode arredondar aqui para 150, por exemplo, ele pode retornar aqui 150,88 ou 90, por exemplo. Aí depende do valor que você passar. Legal? Então, ao executar aqui a nossa função, tá aqui, ó, ele manteve a representação. E ó, R$ 150,87. Se eu passasse aqui, por exemplo, 1.500,87, o que ele já faria aqui para mim? Tá lá, ele colocaria 1.500,87, ou seja, tá funcionando perfeitamente a nossa função number format. Legal? Então, pessoal, com isso a gente viu aí 10 funções aí já da nossa lista de 30, né? Que todo desenvolvedor PHP deve ou pelo menos deveria conhecer aí para utilizar aí em seu dia a dia. E olha que são funções bastante simples e são funções aí que quebram um galho tremendo. São funções de extrema importância aí e que facilitam demais a nossa vida. Beleza? Então, pessoal, com o fim deste vídeo eu me despeço de vocês e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Legal? Um forte abraço e até o próximo!